E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Professor Faz Escola. Eu me chamo André Luiz e hoje, galera, nós vamos estudar dois assuntos bem interessantes aqui. Trigonometria no triângulo retângulo e nós vamos falar de porcentagem, mais especificamente, porcentagem sucessiva relacionado a descontos sucessivos ou acréscimos sucessivos de um determinado valor. Tudo bem? Vai ser uma aula bem tranquilinha, eu vou apresentar alguns pontos, vai te ajudar na prova, vai te ajudar a lembrar e você vai ter o sucesso que você tanto deseja. Vem comigo, que vai ser bem bacana. Bom, iniciando, nós temos então aqui o famoso triângulo retângulo e precisamos comentar um pouquinho sobre ele, tá? Antes de efetivamente a gente trabalhar com trigonometria, até porque a gente utiliza o triângulo retângulo. Bom, a primeira característica que nós temos dele é que ele vai possuir um ângulo de 90 graus, por isso um triângulo retângulo. Além disso, oposto a esse lado, a esse ângulo, aliás, temos o maior lado do triângulo retângulo. E esse maior lado recebe o nome, que é a hipotenusa. Beleza? Então, para você localizar a hipotenusa, basta você olhar onde está o ângulo de 90 graus, oposto a ele, ou seja, de frente a ele, vai estar a hipotenusa. Quem compõe o ângulo de 90 graus, que são esses dois lados que estão aqui, nós chamamos eles de catetos. Catetos, tá? Cateto e cateto. Isso aqui é fundamental. Saber quem é a hipotenusa, saber quem são os catetos. Ocorre que quando a gente for trabalhar com a trigonometria, nós vamos utilizar os outros dois ângulos que eu não mencionei até agora. Esses dois ângulos são ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus, até porque a soma dos ângulos internos de um triângulo retângulo e de qualquer triângulo deve ser 180. Se aqui já é 90, esses dois aqui somados devem dar 90 graus. Então a gente vai dar um nome rapidinho de alfa para o de baixo, beta para o de cima. Então essa observação já é interessante. Alfa mais beta é 90 graus. Se eu somar o ângulo reto, vai dar 180, que é o que o triângulo tem, tá bom, gente? Então tá aqui uma boa característica. Saber quem é a hipotenusa, saber quem são os catetos. Nós vamos ver uma concepção de cateto oposto e cateto adjacente. A gente vai trabalhar com essa noção daqui a pouco já. Mas o termo oposto na matemática, oposto, deixa eu até colocar num lugar mais bonito, oposto, é contrário, tá? Contrário. Então, o lado contrário. E adjacente, a gente vai usar esse termo daqui a pouquinho, adjacente, quem está do lado, tá? Ao lado. Ao lado. Então a gente vai usar essas duas concepções, cateto oposto, cateto adjacente. Bom, prosseguindo com a nossa aula, depois dessa breve representação, nós vamos falar de razões. Razões. Mas em cima disso, eu preciso trabalhar novamente com nossos ângulos. Temos aqui o nosso triângulo retângulo, aqui é o ângulo de 90 graus, aqui eu tenho o alfa e aqui eu tenho o beta. Bom, vamos olhar para alfa, tá, gente? Então vou até trocar as cores aqui, vou deixar uma vermelho para a gente poder trabalhar. Vamos olhar para alfa. Ainda temos a hipotenusa, vou colocar hip, tá? Aqui nós temos cateto e temos cateto. Cateto. Ocorre o seguinte, né? Quem trabalhando com cada ângulo separadamente, tanto com alfa e depois com beta, cada um deles vai ter um lado oposto, vai ter um lado que vai estar de frente a ele. E cada um deles vai ter um cateto adjacente, que vai estar do lado dele. Então vamos dar uma olhada no ângulo alfa. Oposto a alfa, nós temos esse lado. Então, aqui é o cateto oposto de alfa. Então a gente vai falar, olha, quem é o cateto oposto de alfa? É o cateto que está de frente de alfa. Para ficar um pouco mais simples, vamos nomear os nossos catetos. Eu vou chamar aqui, deixa eu dar uma olhadinha na letra. Aqui a hipotenusa vou chamar de A, vou chamar de B aqui no na nossa esquerda, no cateto da esquerda, e vou chamar de C o cateto abaixo, tá? Então, vindo com a nossa concepção de ângulos, vou pegar o ângulo alfa e eu vou colocar assim, olha, ângulo alfa. Quem é o cateto oposto de alfa? Cateto oposto de alfa. Eu vou falar que é o B. É B. Ainda trabalhando com alfa, quem é o cateto adjacente?
adjacente. Vou falar que é o C, que está do lado. O adjacente é o que está ao lado? É o C. Aí você me pergunta, pô, professor, por que a hipotenusa não pode estar do lado? Pela própria concepção da palavra, hipotenusa. A gente está falando de cateto adjacente. Então eu estou olhando o alfa aqui embaixo, quem está do lado dele é C. Por que não pode ser hipotenusa? Porque a hipotenusa não é cateto. Só por isso, tá? Então ela já tem um nome próprio. O que nós fizemos agora foi encontrar os valores para alfa. Agora, se a gente olhar beta aqui, beta também tem seus valores, né? Quem é o cateto oposto a beta? Agora vou ter que olhar aqui na frente de beta. É o C. Então, o cateto oposto de beta é C. E o cateto adjacente, ó, quem está do lado? Ó, quem está do lado? B. Logo, então, beta tem um cateto adjacente. Cateto adjacente, que é B. Isso aqui é muito importante porque a gente vai ter que olhar ângulo por ângulo quando for fazer as atividades e saber destacar quais elementos pertencem a cada tipo de ângulo. Se a gente faz uma salada de frutas e mistura tudo, acaba dando resultados não desejados. Então a gente precisa, primeiro, localizar quem é o cateto oposto, que é o cateto que está na frente do ângulo tal, quem é o cateto adjacente, aquele cateto que vai estar do lado. Tenha atenção, não podemos confundir esse cara com a hipotenusa. Confundiu já vai dar errado, tá? Então, tomem bastante cuidado. E ainda estou falando das razões. Como assim razões, né? Bom, vocês podem reparar que nós temos então três lados, hipotenusa e catetos. Dependendo do ângulo, eu tenho um cateto oposto e tenho um cateto adjacente. Dependendo do outro ângulo, teremos outro cateto oposto, outro cateto adjacente. Acho que até aí está tudo bem. Ocorre que, ao longo dos estudos da matemática, a gente começou a trabalhar com as divisões entre os lados do triângulo retângulo. Essas divisões, que nós chamamos de razões, nós demos alguns valores, a gente encontrou alguns valores, pois os triângulos retângulos possuem as mesmas características relacionadas a ângulos. Então, se eu já tivesse um ângulo, sei lá, de 30 graus, todo triângulo retângulo iria trabalhar com a mesma desenvoltura quando tivesse um ângulo de 30 graus. Quando tivesse um ângulo de 32, 33, 34, sei lá, de qualquer outro valor dentro do triângulo retângulo. Então a gente conseguiu, ao longo dos estudos, encontrar razões, relações entre os valores dos lados do triângulo. E essas razões e divisões que nós colocamos recebem nomes. Nós temos o nome seno, nós temos o nome cosseno, e nós temos o nome tangente. Esses três nomes são nomes de três razões, três divisões. O seno é a divisão do cateto oposto, tá aqui, ó. Eu vou representar por fração pela hipotenusa. O cosseno é a razão ou a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto por cateto adjacente, tá? Esses aqui são fundamentais. Então, beleza, pessoal. Essas três relações são fundamentais. Vou até deixar destacadas elas aqui, tá? O seno sendo cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno sendo cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente sendo cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso aqui são fundamentais. Essa ideia você tem que ter quando está trabalhando com trigonometria. E aí, só para deixar algo um pouquinho aqui mais tranquilo, vamos fazer o seno, cosseno e a tangente de alfa e de beta, tá? Ó, seno de alfa, quem vai ser? Cosseno de alfa e tangente de alfa. Vou trabalhar com os lados ABC e aí é bem de boa. Bom, vamos dar uma olhada. A gente está aqui em ângulo alfa. Quem é o oposto de alfa? É B. Então, o seno não é cateto oposto sobre hipotenusa? Então, o seno de alfa, nesse caso, é B sobre A. E o cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente a alfa é o C. Então, C
sobre A. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, B sobre C. Isso para o ângulo alfa. O ângulo beta também tem uma relação, né? Então a gente vai ter o seno de beta, cosseno de beta e tangente de beta. Tendo essas relações fica tudo mais de boa. Ó, vamos dar uma olhada. Quem é o oposto de beta? C. C sobre A. C sobre A. Vamos ver aqui quem é o adjacente, né? Eu quero cosseno. É o adjacente sobre hipotenusa. O adjacente de beta é B. B sobre A. E a tangente é o oposto sobre adjacente. C sobre B. C sobre B. Olha que interessante, né? Nós temos aqui as relações. E essas relações aqui acabam se comunicando. Por quê? Assim, como assim se comunicando? Veja, seno de alfa é igual a cosseno de alfa. Ou, perdão, cosseno de beta. Ó, seno de alfa é igual a cosseno de beta. Dá uma olhada, são iguais. E o cosseno de alfa é igual a seno de beta. O cosseno de alfa é igual ao seno de beta. Saber essas relações aqui são fundamentais, ajudam a gente demais em resolver problemas, tá bom? Mas fica aqui essa dica. E aí, nós temos os ângulos e tudo mais, e para isso nós já temos alguns ângulos que chamamos de ângulos notáveis. Esses ângulos notáveis são três ângulos de 30, 45 e 60 graus que a gente acaba descobrindo já qual é o resultado das razões quando um triângulo retângulo possui esses ângulos. Então vamos lá. Eu tenho três ângulos, eu tenho um triângulo retângulo, eu posso ter um triângulo retângulo que os ângulos internos sejam de 30 e 60, tudo bem? Né? Porque eu já tenho 90, 30 e 60. 30 mais 60 vai dar 90. Ou eu posso ter um triângulo retângulo com 90 graus lá, bonitinho, e dois ângulos de 45. Então a gente acaba utilizando os resultados dessas razões como base. E esses ângulos recebem o termo de ângulos notáveis, tá? Tem até uma musiquinha de Natal que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, alguma coisa assim. Vocês vão poder olhar na internet com muito mais apreço. Tudo sobre 2. Esses aqui são os valores dos nossos senos, cossenos e tangentes. Raiz em todo mundo. Aí essa parte da música eu não lembro qual que é, mas eu sei que a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 graus é 1. E, que é óbvio, né? Porque a gente está falando de um triângulo retângulo sendo um triângulo isósceles. E o cosseno, ou perdão, a tangente do ângulo de 60 graus é de raiz de 3. Tá, então vocês vão dar uma olhada. Olha, o seno de 30 graus é meio, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. A tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Isso aqui é fundamental, tá, gente? Nós temos aqui que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Óbvio, né? Os ângulos são iguais. E a tangente de 45 graus é 1. E a gente vem cosseno, raiz de 3 sobre 2, de 60 graus. Cosseno de 60 graus é meio. E a tangente é raiz quadrada de 3. Gente, isso aqui é fundamental, tá? Os ângulos notáveis eles acabam facilitando muito a nossa vida. E geralmente os problemas não vão dar o valor desses ângulos. Então já fica a dica. Vocês precisam saber essa tabelinha. Essa tabela é fundamental para poder fazer o desenvolvimento de vocês, tudo bem? Então, fique atento. E antes da gente começar a trabalhar com alguns exercícios, não podemos deixar de lado Pitágoras. Lembrando então que nós temos a hipotenusa, né? Hipotenusa. E temos os catetos, cateto e cateto. Por vezes, você vai resolver um exercício de trigonometria e vai ter que passar pela hipotenusa, tá bom? Então, fique esperto aí. Lembrando, pela hipotenusa não, pelo teorema de Pitágoras, né? Que, consequentemente, vai ser a hipotenusa ao quadrado. Vou colocar aqui como ABC. É a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado, tá? Então, por favor, gente, isso aqui ó, a gente não pode deixar de esquecer, tá? O teorema de Pitágoras, ele acaba sendo uma ferramenta
muito utilizada na matemática. Falou em triângulo, retângulo, provavelmente a gente consegue utilizar o Teorema de Pitágoras. Então fiquem muito esperto com esse tipo de atividade, tá? Fica aqui apenas uma menção honrosa. E já vamos começar a praticar um pouquinho. Aqui a câmera está em cima, mas não tem problema. Olha o que ele fala. Analise o triângulo retângulo representado a seguir e determine o seno, cosseno e a tangente do ângulo alfa. Tá, né? Mas é ângulo alfa. Eu quero saber o seno, cosseno e a tangente. Lembrando que eu tenho o oposto, CO, que é o 35 centímetros. Eu tenho a hipotenusa, que está na frente do ângulo de 90 graus, que vai ser quanto? A hipotenusa, né, que é 43 centímetros. E eu tenho esse lado que eu não conheço. Ah, mas olha que interessante. Eu tenho um triângulo retângulo com 3 lados. A gente aqui é aplicar Pitágoras, que é o A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. No caso, 43, que é a hipotenusa, um dos catetos é 35, mais aquele valor desconhecido que eu vou chamar de x. Então, primeiro que eu vou fazer aqui é descobrir qual o valor que eu tenho nesse nosso triângulo. Fez a descoberta, fica tudo mais simples, tá? Então vamos dar uma olhada bem rapidinho aqui qual o valor que ficaria. Primeiro que eu vou ter que fazer 43 vezes 43. Vamos fazer juntos aqui bem rapidinho, vai, ó. Dá 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4 dá 12. Mais 4 vezes 3 dá 12, sobe 1. 4 vezes 4 dá 16 com 17. 9, 4, 8 e 1. Então é 1849, igual a 35 vezes 35. É isso, gente, tem que fazer cálculo mesmo. 5 vezes 5 é 25, sobe 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. Mais 3 vezes 5, 15 de novo, sobe 1. 3 vezes 3, 9, com 10. 5, 2, 2, 1. Acho que é isso. 1.225 mais x ao quadrado. Se 1.225 vai passar subtraindo, então é 1.849 menos 1.225 igual a x ao quadrado. Beleza, vamos subtrair aqui um do outro? Não vou fazer de cabeça não, hein? Ó, 4, 2, 624. Então, x ao quadrado igual a 624. Bom, tem que tirar a raiz aqui, né? Vamos tirar a raiz. Vamos fazer na raça mesmo. Aí vocês vão praticando enquanto vocês estão vendo eu resolvendo. Qualquer coisa, uma dica muito boa em resolução de problemas é você assistir a primeira vez e tentar fazer sozinho depois. E aí você confere se deu certo ou não. 624. Eu poderia fazer por tentativa e erro? Poderia, mas eu vou fazer por divisão. Ó, eu sei que 624 divide por 2, que vai dar 312. Ele vai dividir por 2, que vai dar 156. É isso. Que divide por 2 vai dar uns 7,78. 78. Que divide por 2 vai dar 39. É isso mesmo, gente? 39. 39 divide por 3, que dá 13. 13 é o número primo. Tá bom. Então, essa nossa raiz aqui, né, que eu tirei raiz em todo mundo aqui, vai dar x igual a 4 raiz quadrada de 39. Vai ser isso mesmo, tá? Por quê? Porque o 39 não vai sair. O 3 e o 13 não saem do radical. Só sai dois parzinhos de 2 e 2 vezes 2 dá 4. Então, x igual a 4 raiz quadrada de 39. Com isso, pessoal, nós conseguimos descobrir qual é o valor do lado x aqui, ó, dessa nossa incógnita. Então, vamos colocar nosso valor do lado. E tudo bem, deu uma raiz aqui. Então, aqui é 4 raiz quadrada de 39. Tá bom? Agora, eu quero seno, cosseno e tangente. Seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Olhando para alfa, o oposto é 35, hipotenusa é 43. Olhando para alfa, o adjacente é 4 raiz quadrada de 39, hipotenusa é 43. E depois eu tenho o oposto, que é 35,
sobre 4 raiz de 39. Ó, não podemos ter uma raiz quadrada, cúbica ou qualquer tipo de raiz no denominador. A gente vai racionalizar. Para racionalizar, basta multiplicar a mesma raiz, tanto em cima quanto embaixo. Né? E aí eu tenho que raiz quadrada de 39 vezes raiz quadrada de 39 é 39. Então vai ficar 4 vezes 39 embaixo e 35 raiz quadrada de 39. Se vocês querem saber sobre racionalização, poxa, basta colocar aí, comenta aí, professor, fala sobre uma racionalização, como é que a gente faz com os tipos de exemplos, outros tipos de exercícios, que eu faço para vocês, tá? Mas aqui não é o foco da nossa aula hoje. Então, essa é a tangente. 4 vezes 39 vai dar 156, né? Então é 156, 35 raiz quadrada de 39. O cosseno é 4 raiz quadrada de 39 sobre 43 e o seno de alfa é 35 sobre 43. Olha, gente, sempre que aparece uma raiz, vai dar esse tipo de trabalho pra gente, tudo bem? Mas podemos prosseguir, tá bem bonitinho exercícios. A próxima, em cada item determine as medidas de x e y. No item A, eu quero saber quem é o oposto. E eu quero saber, quer dizer, eu quero saber quem é a hipotenusa, né? Tá aqui o ângulo de 90 graus, quero saber quem é a hipotenusa e um dos catetos. Foi dado o ângulo de 45 graus e apenas o cateto 11 raiz quadrada de 2. E aqui nós temos, então, outro triângulo com 20 graus. Eu quero saber o oposto e o adjacente desse ângulo. Para facilitar, eu já coloquei o seno, o cosseno e a tangente do ângulo de 20 graus, tá? O de 45 graus eu não coloquei, porque a gente já sabe quais são os valores, né, gente? Então a gente vai trabalhar com esses carinhas aqui mais na moralzinha. Bom, olhando aqui, eu preciso encontrar a hipotenusa, certo? Qual relação possui hipotenusa e possui, ó, o adjacente de um ângulo? É o cosseno, não é? Então nós vamos fazer o cosseno de 45 graus, na alternativa A. Cosseno de 45 graus vai ser adjacente, que é 11 raiz quadrada de 2, sobre hipotenusa, que é x. O legal é que a gente sabe qual é o cosseno de 45. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Então eu vou trocar isso aqui, vou colocar raiz quadrada de 2 sobre 2 igual a 11 raiz quadrada de 2 sobre x. Poxa, eu vou levar o x multiplicando, o raiz quadrada de 2 vai vir dividindo, tá? E esse 2 vai multiplicar o 11. Então vai ficar x igual a 2 vezes 11 vezes raiz quadrada de 2 dividido por raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 cancela raiz quadrada de 2. X igual a 2 vezes 11. Logo, a nossa hipotenusa é 22. Tá aqui. A hipotenusa vale 22. Beleza. E quanto será que vale o nosso cateto oposto de 45? Daria para fazer por Pitágoras. Eu não vou fazer por Pitágoras, vou continuar ainda utilizando as nossas noções. Qual noção que nós temos aqui? Eu vou usar tangente. Ó, eu tenho oposto e adjacente, não é? Então eu quero a tangente de 45 graus, que é o oposto sobre adjacente, raiz de 2. E o motivo de ter feito isso aqui é maravilhoso, porque de repente eu tenho 1 igual a y 11 raiz de 2, y vai ser 11 raiz de 2. E olha, perfeito, né? Como é um triângulo isósceles, porque a gente sabe que esse aqui vai ser 45, esses dois lados têm que ser iguais e de fato foram 11 raiz quadrada de 2, tá bom? Então, resolvemos a alternativa A. Ficou bem bonitinho, né? A alternativa A ficou legal de fazer. A alternativa B vai dar um pouquinho de trabalho. Por que vai dar um pouquinho de trabalho? Porque nós temos bastante multiplicação para ser realizada. Mas enfim. Olha, aqui nós temos o ângulo de 20 graus, a hipotenusa é o 4, sabendo que a hipotenusa está na frente do ângulo de 90. E aí eu vou ter que achar y e x. Ó, uma coisa que está legal para poder encontrar aqui, eu vou fazer o seno de 20 graus, que é o oposto, que é y sobre hipotenusa, e eu vou fazer o cosseno de 20 graus, que é adjacente, que é o y, que é o x, sobre hipotenusa. Aqui embaixo, eu já tenho o valor de seno e eu tenho o valor de cosseno aí, ó.
Quem é o seno de 20 graus? Quem é o seno de 20 graus? É o 0,34. Qual é y sobre 4? Esse 4 vai passar multiplicando. E 4 vezes 0,34, ó, vai dar 1,2, 1,36. Então, y, 1,36. O cosseno é 0,94. Então, vamos lá. 0,94 igual a x sobre 4. 4 vezes 0,94 vai dar 3,6 seria se fosse 0,9. 0,16. Então vai dar 3,76. Se eu não me engano é isso, tá, gente? Fiz de cabeça aqui. Então, x igual a 3,76. Qualquer coisa, tira a dúvida aí e vê se eu acertei ou se eu errei. Mas o método é esse que deve ser realizado. Beleza? Então, na alternativa B, nós fizemos. Foi até mais fácil a alternativa B do que na alternativa A, hein? Achava que ia ser o contrário. Vamos para mais um exercício. Esse, se não me engano, é o último, tá? Esse é o último. Para realizar algumas medições, um topógrafo posicionou um teodolito de 120 centímetros de altura a 6 metros, 6,4 metros de distância de um barranco. Tá aqui, né? Teodolito é quem vai pegar a distância dos valores. Conforme mostra a figura a seguir. Qual é a altura em metros desse barranco em relação ao plano horizontal sobre o qual está apoiado o teodolito? Olha, a gente quer saber toda essa altura aqui, gente. Ó. Deixa eu até trocar de cor, que eu acho que o vermelho não vai me ajudar. O preto vai ficar melhor. Eu quero saber toda essa altura aqui, ó. Dá uma olhada. Certo? Então, já que eu quero saber toda essa altura, eu tenho algumas informações importantes. A primeira informação importante é que esse ângulo ele não está sendo feito diretamente do chão. Existe uma diferença daqui ó, do chão até onde o ângulo está acontecendo, que é de 120 centímetros, ou 1,2 metros. Então isso aqui já é algo interessante para a gente poder pensar. Eu vou ter que acrescentar esse valor no final, tá? Por enquanto, a gente só vai ver, então, não essa distância do teodolito até o chão. A gente vai ver só essa distância aqui, o ângulo de 32 e o nosso cateto oposto, adjacente, né, que o 6,4 é adjacente, de 32. Então a gente vai trabalhar com essas ideias aqui. Agora veja, qual razão trabalha com o oposto, que eu quero saber quem é esse cara, e com adjacente? CO, que é cateto oposto, CA, que é cateto adjacente. É a tangente, né? É a tangente de 32 no caso. Então, vai trabalhar com os elementos. O CA eu sei quem é, 6,4. A tangente de 32 eu também sei quem é, ó, coloquei aqui, 0,625. Então, vamos dar uma olhada. Vai ficar 0,625, porque é o valor da tangente de 32, igual o cateto oposto. Eu vou chamar aqui de x, tá, gente, para ficar mais fácil, sobre cateto adjacente, que é 6,4. Passa 6,4 multiplicando, a gente já vai achar o valor dessa distância. Para saber o valor depois do barranco, basta pegar x e somar com esse 1,2, que é a distância do teodolito até o chão. Vamos fazer o cálculo? 0,625 vezes 6,4. 4 vezes 5 dá 20, sobe 2, vezes 2 dá 8, com 2 dá 10. 4 vezes 6 é 24, ou 25. Oh, moleza. Já usei esses carinhas. 6 vezes 5 vai dar 30, né? 0 sobe 3. 6 vezes 2 dá 12, com 3, 15, sobe 1. 6 vezes 6, 36, com 1, 37. Finalizando, 0, 0, 0 sobe 1, 0, 4, eita. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Beleza. Desculpa, galera. Então, aqui nós temos que x é igual a 4 metros. Mas eu quero saber a altura do barranco, não é? Para saber a altura do barranco, é o 4 mais 1,2. Então é 4 mais 1,2. O barranco é de 5,2 metros. Bonito exercício, hein? Fica esperto, hein? Fica esperto. O tipo de exercício que cai em vestibular, cai em prova. Então, esse exercício ficou bem legal. E aí, prosseguindo com nossos estudos, vamos falar bem rapidinho de porcentagem. Já está meio que acabando nossa aula, tá? Bom, porcentagem a gente tem sendo representada dessa forma, né? Tem o símbolo da porcentagem
e a gente tem os valores numéricos referentes a isso. A porcentagem por si só ela vai ser representada de duas maneiras. De uma forma fracionária, que é 25 sobre 100, 25%, ou da nossa forma decimal, que é o 25 dividido por 100, que vai dar 0,25. Isso aqui é fundamental na porcentagem. E aí, se alguém perguntar qual é o valor de 25% de 40, para alguns que estão assistindo aqui já vai falar que é 10. E perfeito, isso mesmo. Só que a gente pode representar isso daqui como uma expressão, sendo 25 sobre 100 vezes 40. Você faz aqui as multiplicações necessárias, né? E você vai chegar que vai dar 10. Então essa ideia aqui é fundamental em porcentagem. Ocorre que a gente vai falar de porcentagens sucessivas. Ou seja, eu teria um 25% de 40% de 100. Toda vez que tem esse desenho aqui, a gente faz uma multiplicação. Então vai ficar 25 sobre 100 vezes 40 sobre 100 vezes 100. Que no nosso caso, eu posso cancelar esses dois zeros e posso cancelar um dos zeros. 25 vezes 4 dá 100. Dá 100. E aí vai ficar 100 dividido por 10 vai dar 10. Então quanto que é 25% de 40% de 100? 10. Na porcentagem sucessiva, a gente vai ter que multiplicar uma porcentagem com a outra. Isso acontece quando nós temos acréscimos ou descontos sucessivos de porcentagem. Só que temos que tomar o maior cuidado, tá? Porque quando a gente for falar de desconto e acréscimo, nós vamos ter que colocar o valor que ficou do produto. Tá? Então veja, vamos considerar que eu tenho dois descontos sucessivos. Um de 10% e outro de 20%. E 20%. Então são dois descontos sucessivos. O nosso produto custava R$350, tá? Vamos lá, esse é o preço do produto. Eu vou trabalhar com aquela concepção anterior que nós fizemos. Só que nesse caso, eu não vou trabalhar com o valor do desconto, eu tenho que trabalhar com o valor que ficou do produto. Então vocês vão concordar comigo que é o seguinte, olha, se eu tenho 10% de desconto, eu vou pagar 90% do produto. Se eu tive 20% de desconto, eu vou pagar 80% do produto. Então, quando a gente tiver descontos sucessivos em porcentagem, a gente vai pensar no valor que ficou para pagar. Tá? Tá aqui uma dúvida que é muito importante. Então, na verdade, para saber qual vai ser o valor desse produto aqui, que custava R$350, eu vou fazer 90% de 80% de 350. É isso que eu vou desenvolver com vocês. Lembrando que 90% é 90 sobre 100, 80% é 80 sobre 100, e a gente tem o 350. Ó, fazendo bem rapidinho, vamos ver. Rapidinho não, né? Porque vai ter muitas multiplicações. Já estou cancelando zeros que não me interessam. E agora eu tenho 9 vezes 8 vezes 35 dividido por 10. Vai dar isso daqui, tá? 9 vezes 8 é 72. 72 vezes 35. Vamos fazer o cálculo. E tem que fazer, gente. É mão na massa, a multiplicação acaba sendo uma das coisas que a gente mais usa. 2 vezes 5 dá 10, sobe 1. 2 vezes 3, 6 com 7. É isso, né? É, perfeito. 7 vezes 5, 35, sobe 3. 7 vezes 3, 21, com 3, 24. 0. Bom, 7 com 5 vai dar 12, né? Sobe 1. 4 com 5. 4 com 5 e 2. É 2.520 dividido por 10. Opa, R$252. Esse é o valor do produto após um desconto de 10% e um desconto de 20%. Gente, é assim que trabalha, tá? A gente vai trabalhar com a porcentagem que ficou, não com a porcentagem que tira. Porque se a gente for fazer 10% de 20% de 350, vai dar um valor totalmente diferente. Pode fazer aí. Você vai ver que vai dar um valor... E outra, vai dar um valor ilógico. Você fala, nossa, não tem como um desconto ter sido desse jeito, tá? Então, uma coisa também que ajuda muito na matemática é a gente ver se o resultado condiz com a realidade. Tem umas coisas que são estrondosas. E ainda dentro dessa noção, eu vou ainda trabalhar então com acréscimos. Eu tive dois aumentos sucessivos de 10% e 10%. Se eu tive um aumento,
Vocês vão concordar que eu vou pagar 110%, não é? Porque era o valor que eu tinha de 100% mais 10%. Então, com o outro 10% também vai ser 110%. Vamos falar aqui o preço de um produto? Vou colocar um produto de R$ 500, pode ser? R$ 500. Então, nós queremos saber, após dois acréscimos de 10%, 110% de 110% de 500. 110 sobre 100 vezes 110 sobre 100 vezes 500. Já dá para cancelar todos os zeros, hein? 11 vezes 11 eu tô ligado quanto que é. É 125. É 120. 121. Ô, professor, que loucura. 11 vezes 11 é 121, gente. Isso é importante. Vezes 5. Isso é um coração. Que louco. 121 vezes 5 vai dar 605. Esse é o valor do produto após dois aumentos de 10%, considerando que ele vale R$ 500. Beleza? É isso que a gente tinha que ver. Porcentagem extremamente importante, vocês já estão acostumados a trabalhar com essa ideia. Porcentagem sucessiva, se for acréscimo e desconto, a gente vai ter que utilizar essa noção. Então, tanto no acréscimo quanto no desconto, a gente não vai trabalhar com o valor que está aumentando, a gente vai trabalhar com o valor que aumentou junto com a porcentagem anterior, no acréscimo, ou com o valor reduzido do desconto que foi dado. Então a gente vai ter que trabalhar com essa noção, tudo bem? E aí, pessoal, veja só, nós já estamos aqui com um tempinho bem bacana de aula e acabou. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula. Falamos de trigonometria e falamos de porcentagens sucessivas. Qualquer tipo de dúvida, sinta-se à vontade em poder comentar aqui. Vocês podem perceber que eu utilizo muitas matérias anteriores. Eu utilizei racionalização, eu utilizei Pitágoras. Embora eu tenha de Pitágoras, eu fiz uma breve exclamação, foi bem rapidinho, mas nós vamos usar todas essas noções quando estamos trabalhando com essas atividades que foram desenvolvidas. Sucesso para vocês! Provavelmente seja o último vídeo que vocês vejam meu do ano, que daqui a pouco também vou entrar de férias, mas desejo a todos muitas felicidades e caso a gente não troque uma ideia, feliz ano novo. Tchau, tchau!